Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Hoje a gente não está no nosso tradicional cenário de Belo Horizonte. Eu estou aqui em Caratinga, terra de Aguinaldo Timóteo, Miriam Leitão, Ziraldo, Rui Castro, o ex-vice-presidente da República, Zé de Alencar, também passou por essas terras aqui por um bom tempo. Estão visitando meus pais. Não posso deixar sem um pós-jogo, apesar de ser uma rodada de Campeonato Brasileiro de pouca dedicação, pouca atenção, poucas emoções para a massa do Galo, que está focado nos dias 3 e 10 de novembro, na terça-feira e, se Deus quiser, se tudo der certo, lá no dia 30 de novembro. E quem acompanha o Camisa 12 sempre aqui, sabe que a KTO é a nossa parceira, que o link está aqui nesse comentário fixado, que é a oportunidade para você brincar, se divertir na terça-feira. Você que quis evitar porque o time era reserva hoje, terça-feira você não vai perder essa oportunidade de jeito nenhum. Então o link está nesse comentário fixado aqui, kto.com, o cupom para você se cadastrar é Camisa 12. Ô turma, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sempre, quando necessário, que a gente sente que o clube está prejudicado, a gente critica jogador, treinador, dirigente. E vez ou outra, eu tenho um termo que eu cito sempre, nós que usamos microfone, inclusive hoje eu estou sem microfone, apenas com o áudio do celular, eu falo assim que nós temos uma profissão, de certa forma, com privilégios, porque nós somos torcedores, igual todo mundo, da arquibancada, que um dia resolveram fazer um trampo na internet, mas com emoções, com picos de adrenalina, com dias sem dormir, com perdendo apetite, em dias como o Galo e River da ida, o Galo e Flu da volta, né? E tem os dias em que a gente bate pra cacete em determinado personagem, em qualquer um desses, e às vezes eu chamo, vocês sabem bem, nós, comunicadores, de engenheiros de obra pronta. Porque você vem aqui, comenta em cima do empate, da derrota, e na vitória você tá maluco de êxtase, principalmente nós que somos setoristas, nós somos partidários, a gente assume o clube, então a gente pode liberar todo o sentimento na comunicação. Então eu vou estar puto quando o Galo perde feio, quando o Galo tá mal na tabela, eu vou me transformar aqui no ogro, e quando o Galo tá bem, eu tô no paraíso, e isso vai transcender, você vai absorver isso do outro lado, né? Isso são efeitos prateleira. Acho que eu nunca usei esse termo aqui no canal. O que é um efeito prateleira? Se o Galo tivesse, vou usar um exemplo aqui para facilitar, se o Galo tivesse saído para o Sport na Copa do Brasil, tá repreendido no mesmo, tá. Mas se o Galo tivesse saído para o Sport na Copa do Brasil e para o São Lourenço na Copa Libertadores, o gramado molhado assumiria uma prateleira, o gramado alagado assumiria uma prateleira que ele não assume no cenário de hoje. A falha do Fux assumiria um papel que não assume no dia de hoje, né? O Fux que assumiu, que não estava no dia inspirado, mas eles teriam importâncias diferentes. Então, assim, às vezes as pessoas falam, se tivesse perdido, se tivesse fora da Copa do Brasil da Libertadores, sua análise seria outra. Sim, é basicamente isso mesmo. Porque pelo fato da gente estar perto de uma semifinal, jogo da volta de Libertadores, e de uma final, 2 jogos com o Flamengo, mesmo que você esteja com o campo alagado, utilizando reservas, que seu zagueiro falhe, é natural que esses fatores ocupem prateleiras medianas ou as prateleiras de baixo. E que mesmo assim, no seu pensamento, no seu foco, quando você encontrar o travesseiro, ou quando você sair do travesseiro, que certamente você vai estar assistindo esse pós-jogo ao amanhecer, porque a internet aqui no interior é complicada para enviar, que você pense mais nos jogos decisivos do que nesses fatores que aconteceram hoje, né? Então não é porque o cara que grava vídeo para o YouTube agiria de forma diferente se determinado cenário não existisse. É porque nós, torcedores, e esse é um canal de jornalista torcedor, nós somos assim. Nós estivemos hoje com a cabeça focada no River Plate e no Flamengo. Então a gente não faz adaptações de comportamento.
Nós agimos assim desde que o futebol existe. É um comportamento natural de torcedor, não só do atleticano. O botafoguense, ele não está preocupado hoje se ele saiu da Copa do Brasil. Ele está focado agora na Libertadores, na final já, e ele está focado no Palmeiras, no Campeonato Brasileiro. O flamenguista, nesse momento, ele está na quarta colocação do Brasileiro, pensando, como a gente viu um vídeo aí dos flamenguistas saindo do estádio citando o nome do Galo. Aliás, para quem fala que é rivalidade unilateral, eu duvido que se eles estivessem numa final com o Atlético Paranaense que eles têm enfrentado com o Grêmio, eles gritariam ofensa saindo do estádio. É porque o Galo machuca e enfrentar o Galo vai sempre lembrar que esse clube existe porque foi sujo no passado. E olha que esse é um lugar que eu falo muito sério, não brinco como eu brinco lá na TV, né? Se tivesse um aperto de mão do atleticano hoje, para que não houvesse rodada, um 0-0, você aperta aqui, aliás, para o Campeonato Brasileiro, empate daqui para frente, até a última rodada, o atleticano apertaria a mão desse pacto usado pelo Atlético Paranaense, aliás, você assinaria esse contrato hoje? Comenta aqui, se você assinaria esse contrato. Certamente, algumas pessoas, sim, porque elas entendem, olha, perda de tempo, é uma competição que pode lesionar alguns jogadores do Galo, o Galo pode se complicar por estar usando time reservas contra equipes mais qualificadas e talvez sofrer placares elásticos, derrotas amargas em casa, mas tem um cara que eu acho que não apertaria a mão de jeito nenhum. Estou um pouco vermelho por causa do calor, tá uma sauna aqui, mesmo sendo madrugada com chuva. Esse cara é Gabriel Milito. Eu acho que o Gabriel Milito não apertaria por esse motivo que eu citei no último vídeo. O Lianco saiu desse time reserva em teste. O Fausto Vera saiu desse time reserva em teste. O Davidson saiu desse time reserva em teste. Então o Gabriel Milito pode usar para ver como está essa volta do Otávio de seguidas lesões. O Gabriel Milito pode usar para, caso o Rabelo permaneça para o ano que vem, pouquíssimo provável, para o Fux, para entender nas reuniões com a diretoria, crava a renovação do Fux, sim ou não, para entender qual Alisson ele pode utilizar nos jogos que estão por vir. Estou citando nomes aleatórios aqui só para, mesmo sabendo que alguns, na cabeça dele, não estarão em 2025, cravado já em reunião com a diretoria, não estarão em 2025, ele quer entender algumas peças desse elenco que podem contribuir. Você duvida de algum nome que poderia assumir a titularidade? Certamente nós duvidaríamos do nome, por exemplo, de Fausto Vera, que poderia assumir a titularidade do time. Em 2 semanas acontece, né? Então, pela análise do treinador, por isso ele é treinador com um salário que poucos no mundo recebem, e nós não. Nós somos uns torcedores que estão tensos, com dor de estômago nessa semana e que terão novembro dormindo pouco, né? Ele tem esse poder de análise, né, de no time reserva comparar com o treinamento, que nós não temos acesso a ele, entre outras informações de tecnologia, de corrida, de passes, de movimentação de acordo com a informação que o treinador passou e como ele respondeu. Tem jogador que sai do time, do campo, talvez achando que fez uma boa atuação, e nós tenhamos essa observação também, e o treinador não. O treinador acha que não correspondeu, não atendeu o que ele pediu. O fato é que eu acho que todas as observações hoje não foram para Campeonato Brasileiro. O Milito fez para o jogo, principalmente agora do River Plate. Não caia na tentação de dar entrevistas e postagens que o Galo já está classificado. O Capiroto gosta disso, dessa sua postagem. O Capiroto, ele tem o hábito de desvalorizar algo seu, desvalorizar sua Comebol, desvalorizar seu estádio bonito, né? Desvalorizar um feito do Galo, mas o Capiroto tem um efeito contrário. O Capiroto quer te tentar falar, já estamos na final, não caia nessa de jeito nenhum.
E já que a gente está falando desse nome aí, que estava repreendido, acho que estava falando desse nome, queria destacar uma coisa. Hoje nós temos quadros, alguns personagens, tem dois caras que eu gosto muito da leitura labial deles no Instagram, algo que a gente até viveu no Fantástico no passado, e ele pega o Nenê falando pro Braulio da Silva Machado no jogo do Flamengo: por que você me expulsou, cara? Não, eu falei algo que todo jogador fala aqui. E a gente vê todo jogador falando isso todo jogo. E o Braulio da Silva Machado simplesmente fala: ah, você falou algo que me afetou. Braulio, mas todo mundo fala isso todo jogo. Você falou virado pra mim. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu parei de criar teorias com a arbitragem, analisar comportamento e tal. Mas a gente vive um fim de ano agora que eu vou reacender essa chama. Seria muito bacana para o Flamengo uma vitória hoje, criar ânimo com a torcida, pegar confiança, e algumas coincidências no futebol eu acho que são coincidências, outras me deixam com a pulga atrás da orelha, principalmente envolvendo esse clube. Sobre o Flamengo, que vem por aí, eu acho que se vocês quisessem, tivesse uma urna eletrônica do Camisa 12, se vocês queriam mais ouvir sobre Galo e Inter, ou Galo e Flamengo, Galo e River, eu acho que eles votariam mais nesses jogos do que o Galo e Inter mesmo. Sobre o Flamengo, eu acho que a gente compra briga da geração anterior à minha, eu sou geração anos 90 para frente, a gente compra briga pelo atum antes da geração da minha, mas a minha geração bateu pra cacete no Flamengo, cara. Bateu muito. Goleou de todas as formas, ganhou bonito no Maracanã, ganhou bonito em Belo Horizonte, ganhou bonito em Sete Lagoas, tem uma vez com o time do Renan Oliveira, feio pra caramba, 2010 fez 4 no Flamengo lá, em Patingão a gente fez 6, no 2020 agora nós fizemos 4, o time do Castilho, o time de 2008 dos piores, muito pior do que o do rebaixamento do Galo, fez 3 em pleno Maracanã. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu gravei, que o Flamengo é o time que mais apanhou do Galo no século, pelas formas como foram as derrotas do Flamengo. Aquela virada de 4-1 na Copa do Brasil de 2014, 2 semanas depois eles tomam 4 de novo, 2015 eles tomam 4 de novo. Então, a minha geração bateu muito no Flamengo, só que a gente compra o BO do passado, né? Vamos lá para análise então de Galo e Internacional. O Galo é um time endividado, um time com um orçamento inferior a várias equipes do Brasil, principalmente do eixo, inferior ao Bahia também hoje, né, que é o City, o Grupo City. O Galo não tem orçamento para bancar 2 Copas, elenco para 2 Copas e um Campeonato Brasileiro. Para você fazer 2 Copas já é muito difícil. Você pega o Vasco no sábado e o River Plate na terça-feira. Isso já é muito difícil. Você não vai ter orçamento, a não ser que você joga Futebol Manager ou Brasfoot, FIFA. Lá pode ser muito tranquilo, sem inserir um código ou o algoritmo do jogo facilitar as coisas para você. Mas com o time endividado do Galo chegar em uma semifinal de Libertadores e uma final de Copa do Brasil, ele precisa deixar o Brasileirão de lado realmente. Até certa época na Copa, até as oitavas, quartas, é bom você dividir a atenção com o brasileiro, por tudo aquilo que a gente falava aqui. Se você não conseguir chegar no G6 aqui, você precisa lá. Mas no Galo e Inter é inaceitável você colocar qualquer titular em campo, principalmente depois que a bola está rolando e o campo está muito pesado com chuva, já que São Januário foi há uma semana. Então, isso é inaceitável, inimaginável. Você tem uma matemática de elenco, você trabalha com 29 jogadores, tira os 3 goleiros ali, 26. Você tira aí 10 de linha que jogaram, você precisa montar daí um time com banco de reservas. Quantos que estão no departamento médico? Ao Palácio está suspenso. Quantos estão no departamento médico? O Zarate está voltando, não está à disposição também. Coloca ele no campo inundado, voltando. O Bernal, o Cadu está lá, voltam ano que vem. Bernardo talvez não, né? Bernardo não. O Cadu só ano que vem. Então, você tem aquele cara que entrou nos últimos jogos e atuou bem,
e que você não sabe ainda com a escalação, então deixa ele de fora aqui também. Existem algumas situações que precisam ser trabalhadas, então você vai colocar para campo, e eu talvez não colocasse nenhum Otávio, por exemplo, que pode ser reserva contra o River Plate. Aliás, é uma boa dúvida, qual seria a escalação lá, porque muita gente fala, eu não iria com o Davidson lá, fica um time muito ofensivo, com Scarpa, Davidson, Paulinho e Hulk, como a gente abriu uma vantagem de 3-0 aqui, o Davidson é extremamente importante lá para segurar os zagueiros lá, o Davidson entre eles vai segurar o zagueiro o tempo todo, porque se você não tem o Davidson, só o Paulinho e Hulk aqui ajudando na marcação com a característica deles, os zagueiros vão sair para trocar passe aqui no meio campo, vão subir o tempo todo, né? Principalmente se você trocar o Davidson por um esquema como foi contra o Cruzeiro, com Otávio, Alan Franco e Fausto Vera. Então, já que existe possibilidade, deixa a pulga atrás da orelha. O Davidson não jogou contra o Fortaleza, não jogou contra o Vasco, poderia jogar hoje, era uma opção, mas se dá um BO hoje no campo, é melhor não arriscar, cara. É um xadrez, é o checkmate agora, você precisa optar. Vai colocar um jogador nesse campo pesado contra o Inter, estando em uma semifinal e uma final, então, infelizmente, o cenário não é mais aquele que a gente falava lá nas oitavas de vamos dividir a atenção com o brasileiro, porque se der ruim, meu amigo, agora é preciso arriscar. Agora é risco mesmo. Sobre o jogo, bola rolando. O Bruno Fux falou no canal do Troçar, né, sobre permanência para o ano seguinte. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 que sabe que eu acho que, eu cito com um amigo, falta ele zagueirar. Às vezes ele é meio fofo. Ele e o Rabelo, às vezes são meio fofos, assim, falta chegar junto, chegar chegando. Às vezes, como no lance de hoje, como no lance do Vitória, ele assiste demais, ele acompanha demais. A tomada de decisão dele, às vezes, não é das melhores. Às vezes eu sinto que ele, jogo pesado, jogo de pressão, ele sente. Então, eu sou sempre muito honesto, não sou fã do Fux. Nas minhas coincidências de 2013, talvez seja o cara da final da bola aérea que vai decidir o jogo, né? Algum zagueiro sente ali, entra o Fux, a camisa 13 vai lá pra área e decide o jogo, quem sabe. Mas, na análise fria da temporada, acho que até o Lemos, né, teria mais crédito. E muito torcedor se pergunta, por que não Lemos? Eu tenho visto muita gente perguntando, por que não Lemos? Lemos, gente, é um comportamento, principalmente, creio eu, que de diretoria. Teve a oportunidade de ser negociado com o Vasco, com o São Paulo, dificultou, não foi para esses clubes, fez a folha continuar um pouco mais inchada, e diretoria tem esse hábito. Rafael, faltou uma negociação com o diretor de futebol nesse lance. O Eduardo Maluf teria um comportamento assim, eu não tenho dúvida nenhuma, o maior diretor que o Galo já teve, elogiado por treinadores, jogadores, presidente, todo mundo. O Maluf tinha muito esse comportamento. O clube precisa de negociar, você vai dificultar, então eu vou te encostar. Entre outros comportamentos, como por exemplo, se o cara tivesse 6 meses de contrato, assinasse com alguém, não renovasse com o Galo, eu não vou te preparar para o próximo contrato, você vai ficar na geladeira então. Então acho que por causa de ter dificultado a saída, quando contratou o Júnior Alonso e Lianco, a diretoria botou o Lemos na geladeira, e mesmo achando ele do mesmo nível de Gemerson, características diferentes, Gemerson, Fux, Lemos, Rabelo, todos eu citava aqui, para mim era a mesma nota de corte. O Lemos estava todo o jogo no vestiário do clube, mesmo não sendo relacionado, mesmo não sendo utilizado, todo o jogo trabalhando, e principalmente hoje, na reta final, quando ninguém do time principal podia ser utilizado, foi colocado na tempestade, no toró ali, como a gente chama aqui no interior de Minas, entrou e vestiu a camisa. Então, acho que isso faz muita diferença de um cara com comprometimento. Terceira pior defesa do campeonato, acho que é um fator a ser estudado de cabeça fria depois, no fechamento da temporada. Mas é isso, pós-jogo, né? Falar, vai ter algum motivacional pro Flamengo? Tem um corte do Cachorrada Podcast com o Matheus Soares que me lembrou
que o Domênico, o antigo diretor de comunicação do clube, tenta motivar o clube com recortes de jornal da década de 80, de polêmica, de arbitragem, e o Levir Coupe joga tudo fora e fala, cara, isso é motivação de torcedor. O vídeo motivacional para o torcedor tem que ter isso. O motivacional para os atletas desse elenco, que não viveram isso, é diferente. O motivacional deles é a sede pela taça, a possibilidade de ser campeão, de viver a história do filho dele, saber que o pai é campeão. O atleta é trabalhado de uma maneira diferente quanto à raiva que a gente sente da sacanagem que fez com o Atlético no passado. Então eu recomendo esse corte para vocês assistirem, né? E é isso. O jogo de 20 minutinhos. Tinha algumas coisas que eu queria falar ainda, mas preciso enxugar porque eu pego a estrada já já de volta a Belo Horizonte. Aí quem sabe a gente grava um pré-jogo do River Plate. Beijo no coração de todos vocês. Tchau.